Pois bem, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a nossa reunião possa ter aquele encaminhamento que nós estamos sempre envolvidos e acompanhando os passos dados pelos nossos coordenadores espirituais, lembrando que nós aqui nos reunimos para trocar experiência, mas a tarefa ela é conduzida por aqueles amigos espirituais que são responsáveis pela diretiva da casa. Que todos sejam bem-vindos, acolhidos, os nossos amigos do chat, que eles possam participar conosco. Hoje nós estamos com a condução da Bárbara. Seja bem-vinda, né, Bárbara? O Marco está aqui nos ajudando. Denise vai nos ajudar aqui também na seleção das imagens. E a gente abraça todos os amigos que já estão acompanhando a transmissão no chat, no YouTube, no Facebook. E as meninas, eu peço que acompanhem as participações e, se for possível, a gente vai tentar responder as dúvidas que surgirem. Marcos, você fica à vontade também para participar, ok? Pois bem, o tema de hoje, o que trazemos e o que levamos dessa vida? Vocês já fizeram essa pergunta para si mesmos? O que trazemos e o que levamos desta vida? Naturalmente, é uma indagação filosófica que ecoa nos tempos. O homem sempre indagou sobre sua destinação. E como tudo começou? Em nível de ciência, se discute, numa linguagem contemporânea, a teoria do início e a teoria de como tudo terminará. E, por certo, os homens esbarram nos seus próprios limites. E estudar o Espiritismo é tentar vencer esses limites. Por isso, uma grande aventura ao mundo maravilhoso da realidade espiritual. E como a gente tem dito, trabalhar com o Evangelho é um mergulho na terra, nas águas profundas do coração, para que a gente possa se conhecer sobre a luz, sobre a égide, sobre a orientação de Jesus. Que os Espíritos possam nos receber, então, nesta viagem. E vamos torcer para que a aventura, a gente consiga chegar no final sãos e salvos. É esse o nosso objetivo. Será que a gente vai conseguir, Bárbara? Pois bem. Então, o que trazemos, o que levamos desta vida? Estudo do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Nós estamos, atualmente, trabalhando com as faculdades morais e intelectuais. Capítulo 2º, ou melhor, livro 2º, capítulo 7º, ou parte 2ª, como queira, do Livro dos Espíritos. Na última semana, nós fizemos a leitura da questão 361 até a 364. Eu vou pedir que a Bárbara repita para nós essas perguntas, até a questão 364. Bárbara. E aí a gente faz um apanhado geral para entrar propriamente no tema. Pode ser assim? Livro dos Espíritos, para quem está em casa, despertem. Vamos lá, juntos. Abrem o livro. Para quem está aqui, nós vamos colocar a imagem. Pode começar, Bárbara. Questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta. São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom
E o homem vicioso há de um espírito mau? Resposta: sim. Mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, por-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? Resposta: são indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Questão 363. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Resposta: não. Do contrário, eles vô-las teriam comunicado. E a questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Tá bom. Pois bem, essas questões, elas são desafiadoras para nós. Na última semana, nós começamos o tema trazendo a questão 114 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então essa questão 114 é a base para a gente entender o que se segue aqui a partir da questão 361, sobre as qualidades morais, boas ou más, do homem. A definir que são os próprios espíritos que progridem, que se melhoram. E quando um espírito encarnado na Terra apresenta, portanto, qualidades más, significa que ele trouxe na sua bagagem espiritual, da mesma forma, as virtudes. A propensão para o bem é conquista do espírito. Nós não herdamos como herdamos o corpo ou os fatores genéticos. Não existe genética espiritual do que remonta aos nossos familiares, mesmo os familiares espirituais, porque existem dois tipos: a família encarnada, ou a família carnal, e a família espiritual. Estão recordando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da questão da família? Há duas espécies de família. A definir o seguinte, que nós temos a família biológica, aquela que nos acolhe, que podemos nesta termos espíritos afins ou não. Ou não. Agora, existe uma parentela espiritual que ela é caracterizada pela afinidade, pela amizade, pelas ligações espirituais. Está de acordo, Denise? Então, um exemplo, se lá na sua família tem um espírito afim, que vocês têm profundas ligações, isso não necessariamente tem a ver com o parentesco biológico. Da mesma forma, você tem um adversário na família, parentesco, seja pai, mãe, filho, irmão, cônjuge, que passa a ser adversário, não é porque ele é um parente que ele vai deixar de ser adversário, ou vai ser adversário. Deveria ser o contrário, não é? Deveria o parentesco projetar uma ligação, mas nem sempre é suficiente. Você pode ser gêmeos, você reencarna com um irmão gêmeo, univitelino, não é? Mas são inimigos. Isso vocês vão encontrar na sociedade. Portanto,
quando a gente fala de afinidades, de sentimentos, de ligações, nos ajuda a entender um pouco do que esses textos aqui estão nos apresentando. Por exemplo, na questão 361A, parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e um homem vicioso há de um espírito mau? Resposta: sim. Mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. A teoria dos anjos e demônios, ela é uma teoria que não cabe mais quando nós estudamos o Espiritismo. Porque nesta afirma que espíritos se revoltaram contra Deus, todos foram criados bons, mas alguns se revoltaram contra Deus e configuraram uma classificação de espíritos chamados demônios. E os anjos foram criados também bons, porém mantiveram uma linha reta e não se complicaram. E essa teoria foi ajustada até dentro do princípio da reencarnação. Sabiam disso? Quando o Espiritismo foi codificado, Allan Kardec estava ali nos primeiros momentos, lançamentos de livros, etc., surgiu uma teoria que foi uma mistura de uma série de doutrinas, inclusive essa teoria dos anjos e demônios, fomentaram esta proposta. E Allan Kardec rechaçou com veemência. Porque não tem lógica quando a gente estuda o seguinte princípio espírita, que todos os espíritos, todos foram criados simples e ignorantes. Todos. E que quando criados, o espírito está num grau moral de nulidade. Ele não conhece, então ele vai aprender. Ele vai aprender como? Lidando com as circunstâncias do caminho, com os recursos que a providência lhe confere. Escolha e a identificação do que é bom e do que não é bom. Desenvolvendo senso de justiça. Livre-arbítrio. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Morte e vida. Reencarnação e desencarnação. Assim que o espírito vai se aprimorando. Então é dado a todos a igualdade. E igualdade no sentido de oportunidade. Todos temos as oportunidades. E é assim que nós vamos nos desenvolvendo. Ficou claro? Então, querer buscar a perfeição no sentido fechado da proposta, nós vamos sofrer muito. Porque a perfeição é consequência. É a meta a ser atingida. Mas vai demorar muito, porque temos muitas imperfeições dentro da gente. O egoísmo é uma das imperfeições. O egoísmo é vamos dizer assim, é uma alteração dos princípios que poderiam nortear a nossa caminhada. O egoísmo é uma chaga, se torna uma doença. Porque do egoísmo deriva o orgulho, deriva a vaidade, deriva a cobiça, deriva a inveja, deriva a cupidez e uma série de problemas que caracterizam a imperfeição de um espírito. Então vamos imaginar, sob o ponto de vista prático, nós temos uma dificuldade no relacionamento com um terceiro. E costuma esse indivíduo estar vivendo debaixo do mesmo teto. Passa-se anos e anos e anos e aquela batalha para a convivência, pelo menos educada, já é difícil, não é?
Vocês já viram falar isso em algum livro? Revistas, novelas? Porque com vocês não acontece isso, não é? Relacionamentos assim, planificados na harmonia, na fraternidade, na justiça, na beleza, na nobreza. É assim? Vai bem. Então, se no trato com uma pessoa a gente costuma ter dificuldades gigantes, imagine quantas coisas que nós não temos que resolver diante de tantas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Pegaram aí? E se não tiver a reencarnação, meu amigo, se Deus não nos concede a vida no mundo espiritual, o intercâmbio com os espíritos, tudo que a doutrina espírita elabora para nós como teoria, a vida não teria sentido. Ou vocês pensam diferente? Para cuidar de uma imperfeição, a gente costuma não dar conta de resolver em uma encarnação. Eu falei de um relacionamento, né? Vamos falar de uma imperfeição. Um vício de comportamento que você já identificou. Que você luta para superar, mas vira e mexe, você se pega tropeçando nas próprias pernas. Imagine se Deus não te der a oportunidade. Como é que vai ser? Como que Jesus, olha, tem que #internajesus.com. Manda prender esse homem, que esse homem é doido. Jesus não é muito, ele não bate bem da bola. Porque ele disse assim para os discípulos: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Puxa, não estou dando conta de parar de falar mal dos outros. Como é que eu vou ser perfeito, como perfeito é meu Pai Celestial? Bom, eu estou numa linguagem simples, tá? Para que a aventura não seja assim muito impactante. Bárbara, comentários. Beto, o pessoal está chegando, eu queria agradecer já as participações no Facebook e no YouTube. Por favor, no Facebook também, se alguém tiver alguma questão, pode mandar. Ana Shirley de Recife, nosso abraço. Wanda Soares do Rio. E aqui no chat do YouTube também o pessoal está chegando, todo mundo se identificando aí na proposta das imperfeições. E aí a gente vai se encontrando aí dentro desse estudo, né? Como que a gente é, nossa intimidade, o que precisa ser feito. A gente sabe, na verdade, né? Só não faz. E o Marco? Passa para o Marco. Marco, o que você está pensando aí que você pode trazer para nós aí como reflexão? O que eu estou pensando é que o que trazemos e o que levamos da vida é o desafio que a gente vive todo santo dia, né? E vamos dizer assim, é o que movimenta o mundo, é o que maltrata o mundo e a gente também, porque tem gente que usa esse medo, né, essa expectativa que a gente tem da vida contra nós, e se a gente não tiver a sabedoria e a humildade de enxergar e ver que a gente precisa ver que o desafio diário está aqui para poder nos ensinar, nos colocar na situação, é como se nos colocássemos de fora, né, vivendo a situação, nos tirássemos de nós mesmos e olhássemos assim, olha, isso aqui é para mim. Eu tenho que aceitar que eu estou fazendo uma coisa errada e isso me atinge, e eu preciso mudar. Esse eu acho que é o desafio maior. Muito bem. Denise, o povo quer te ouvir também, Denise. Você está falando sobre imperfeições, dessa questão da gente fazer essa transformação. É passo a passo mesmo. Na evolução a gente não dá salto. E o mais importante que eu estava aqui refletindo é a gente se conhecer, para saber o que a gente tem que fazer e mudar. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. Denise agora foi lá na Acrópole grega para nos fazer relembrar de Sócrates, não é? Conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Isso é fundamental para nós. A questão 362, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? Qual o caráter? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Aí o Kardec fala assim, na 363, os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade?
Eles respondem não. Do contrário, eles vô-las teriam comunicado. O que o Kardec está perguntando? Espera aí. Voltando na 62, espíritos estouvados, maliciosos, algumas vezes maléficos, na verdade apresentam um caráter daqueles que ontem estavam encarnados, desencarnaram. Estão no mundo espiritual, expressando as suas deformações morais. Aí esses espíritos convivem conosco muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Quando fala em espírito, a gente tem uma tendência a lembrar do papai, da mamãe, do parente querido que já desencarnou, não é? Na verdade, os nossos entes queridos que se foram, eles estão convivendo num ambiente X, de acordo com a realidade que eles promoveram aqui na Terra. A definir que o mundo espiritual, ele é multifário. Há muitas moradas no mundo espiritual, há muitas moradas na casa do Pai. Então tem morada para todo gosto. Vocês imaginam, o indivíduo passou a encarnação dele inteira falando de futebol. Pô, ele vai chegar no mundo espiritual querendo saber a escalação. Não é? Eles vão até dar aquela notícia para ele, ó, tem 2 notícias. Você conhece a história do indivíduo que estava... Não vou contar uma anedota aqui que eu perco o emprego. Nossa, está escalado. Está escalado. Para julgar a partida do futebol. Olha, no mundo espiritual tem partida de futebol? Tem. No mundo espiritual tem para todo gosto. O mundo espiritual, ele na verdade, ele se manifesta, ou ele é manifestado de acordo com o entendimento do indivíduo. Então se alguém falar assim para você, Raquel, lá no mundo espiritual tem isso? Você pode dizer que tem. Porque se você falar que não tem, o indivíduo vai se decepcionar e você não sabe a reação dele se ele for privado disso. Então é melhor ele acreditar que tenha. Ou vocês acham que o indivíduo chega no mundo espiritual, está plasmando um monte de coisa, chega benfeitor e fala assim, isso tudo é irreal. Você está vivendo na bolha da ilusão igual os encarnados, que acreditam, que têm crenças, mitos, elegem ídolos, que, na verdade, representa pura ilusão, em alguns casos, alucinação. Eu gosto do exemplo da ideoplastia no centro espírita. A pessoa chega aqui, está passando mal, com dificuldade. Ela está toda enovelada num problema. A tendência é que o circuito fique fechado, ela não consegue ver além do problema. Quando você chega na casa espírita, qual que é o desafio? As meninas aqui, poeticamente, com muito carinho, adocicam o ambiente e falam assim, vamos orar. Aí a Denise tem dia que até empolga, fechem os olhos. Aí você lembra até da música, né? Close your eyes. Dos Beatles. Pois é, fecha os olhos e sinta, né? Não é o beijo, não. Sinta o mundo espiritual. Mas pode sentir o beijo também, como queira. Para todo gosto. Mas a ideia é, vamos para um outro ambiente? Saia desse painel que tu está flutuando durante o dia inteiro. Agora tem gente que chega aqui no centro espírita, vamos fazer a prece. Aí ele até fecha o olho. Aí costuma, Pai Nosso que está... Mas na cabeça dele ele está assim, puxa vida, aquele indivíduo, hein? Nossa, aquela conta, aquele problema, aí está assim, santificado seja o vosso nome, e assim, será que eu pago a conta? Venha a nós o vosso, espanta o demônio. Ele está numa confusão total. E está pronunciando, está recitando não sei o quê. Aí é uma oração. Ele está recitando uma conjugação de palavras, que na verdade se torna um mantra quando a gente coloca sentimento nessas palavras. Porque elas já são sagradas por si mesmas. Mas só a palavra morta, a letra, ela não resolve sua vida. O que deve nortear suas ações é aqueles princípios que te auxiliam
a sair de uma determinada ambiência e ir para outra. Pegaram aí? Ah, mas eu estou pensando naquele parente desencarnado. Ok. Como que você está pensando? Ah, estou sofrendo. Você não está ajudando. E, aliás, você está criando um problema para você também. Além de vibrar negativamente para quem foi embora. Certo? Ah, mas eu não dou conta. Está agarrado. Está vinculado. Pode ser que esteja mais enfermo do que quem desencarnou. Partindo do princípio que espíritos podem estar sofrendo no mundo espiritual. Pode? Pode. Pode sim. Ele desencarnou com a mente desalinhada. Ele vai chegar no mundo espiritual todo, com lucidez, equilibrado? Nem sempre. Porque ele está com vício de comportamento, cheio de enquistamento, cheio de hábitos perniciosos, por exemplo, de pensar para baixo, no sentido negativo, de destruição. Então ele vai chegar no mundo espiritual, essa que será a realidade dele. E estes podem estar convivendo conosco. Pode. Então, porque o indivíduo desencarnou e não foi embora. Ah, ele está lá no cemitério e fala assim, descanse em paz. Costuma ele estar todo serelepe do lado de lá, porque descansar que nada. Agora que eu vou aprontar mesmo. Pode ser? Pode. Porque de repente o corpo podia limitar ele. Ele está sem o corpo, agora ele toca o bonde. Pode? Pode. Aliás, tudo pode. Tudo pode para aquele que crê. Aí vem a pergunta: qual é a sua crença? No que você crê? Então, os espíritos que desencarnam em busca de coisas boas, de uma vida renovada, compreendem que chegou a desencarnação e está na hora de mudar para melhor. Eles conseguem alterar muitas coisas, principalmente a realização, a performance do pensamento, do sentimento e das vibrações. Aliás, nós nos intercambiamos pelas vibrações. Pensamento gera ondas eletromagnéticas que têm repercussões, vibrações. É assim que nos comunicamos no mundo espiritual. Qual é o teor das nossas manifestações? Aí vem a pergunta: e como lidar com esses espíritos estouvados, maliciosos, maléficos? Oração, renovação, criar uma ambiência protetora para não abrir sintonia com esses espíritos. Então, quem cultiva a doença mental? Quem cultiva pensamentos negativos? Esse movimento atrai mentes que estão em desalinho. Aí costuma um encarnado estar doente, de mãos dadas, atravessando a Avenida Afonso Pena com um espírito que também está doente. Nossa, Carlos Alberto, cuidado para não ser atropelado. Não é? É isso, Bárbara? O que você está pensando, Bárbara? Hoje eu quero ouvir as meninas. Beto, agora sim, pipocou o chat e eu estou pensando muito nas reflexões que o pessoal está trazendo. A Rosângela Felício, ela lembra que a gente usa apenas 30% da nossa capacidade, devido à nossa ignorância, que é uma porta do orgulho. Nos falta muito. A Nádia Santos também falando que estamos longe da perfeição, mas não é fácil cuidar de nós, girar dos outros, né? Porque tem gente que fica tentando tomar conta da vida dos outros e ainda o trabalho nosso, o nosso mesmo, ainda precisa ser feito. O João Ludes Nodari, ele faz uma pergunta interessante. Precisamos estar ligados a uma família espiritual para crescer? O João é uma pessoa muito presente no nosso trabalho e eu mando um abraço para ele. O João, precisamos, repete, por favor. Precisamos estar ligados a uma família espiritual para crescer? Não só precisamos, como estamos. Não tem como estar dissociado.
Quando se fala em família espiritual, Kardec e os espíritos querem falar sobre grupos afins. Tem coerência? Vocês concordam? Isso não é família. Família espiritual é traduzida por sintonia, por afinidade. Família corporal, não necessariamente. Família corporal, podemos estar vinculados com o sangue, com o corpo, com o sobrenome, com o endereço, mas sem qualquer tipo de afinidade, ou com afinidades razoáveis para manter uma convivência. Mas vamos voltar à pergunta dele. Quando se fala em afinidade espiritual, nós estamos falando de intercâmbio, de interação. A lei do amor agrega, aproxima, dá sentido à vida. Quando você ama, você está, na verdade, gerando luz, fazendo luz. A luz que você irradia, ela é assimilada, ela é identificada por todos que estão na mesma faixa espiritual do que você. Olha que interessante. Com isso, eu quero dizer que, por mais distante que você esteja de uma alma afim, todas as vezes que você está fazendo luz, amor, você, na verdade, está se completando como indivíduo, como espírito. Você está se plenificando como um ser humano. E isso, de uma certa forma, propaga. E propaga atingindo aqueles que estão sintonizados com você, mesmo que inconscientemente. Trocando em miúdos. Uma mãe fica muito feliz quando vê o filho feliz, não fica? Então, todas as vitórias dos indivíduos repercutem naqueles que estão vinculados a estes. Da mesma sorte que todas as dificuldades também ensejam a aproximação em busca de auxílio, de troca, de benefício. Quando não tem amor, existe vazio, existe um vácuo, existe distância, certo? E não tem sentido a relação perdurar, certo? Porque em busca desse trabalho que não há verdadeiro sentimento, há de chegar um tempo que as forças, elas perdem o sentido. É como se você perdesse o impulso para fazê-lo, certo? Então, naturalmente, o espírito acaba se voltando em busca de algo que ele não sabe o quê. Mas é essa interação entre corações que se amam. Então, você pode estar caminhando sozinho na vida. Saiba que você não está sozinho. A começar, existe um ser que ama profundamente você. Esse ser é o seu mentor espiritual, ou mentora espiritual, porque tem gente que pergunta, é homem ou mulher? Aí eu brinco, anjo não tem sexo, não preocupa com isso. Está com você 24 horas. E ele dialoga contigo, só que você ouve pouco, você escuta muito pouco a voz dele, porque existem 50 mil vozes que falam na sua cabeça, a sua mente tagarela o tempo todo, e nós no mundo ocidental temos um problema seríssimo, não temos o hábito, a educação, de voltar para dentro de si mesmo para refletir sobre a vida, esvaziar a mente, coisa que os yogas, né? Os Mahatmas, os iniciados nessas tradições antigas fazem com perfeição.
Não é? Na tradição budista tem um pensamento muito importante, que nós no Ocidente não temos o hábito de lidar com ele, que é o seguinte: orar é falar com Deus, meditar é ouvir a voz de Deus. Eu pergunto para vocês, vocês têm ouvido a voz de Deus? Não. Muito pouco. Eu estou sendo irreverente aqui. Que é isso, Carlos Alberto? Eu escuto a voz de Deus. Pois bem, mas a grande maioria não, tá, amigo? Vamos combinar. Porque a gente escuta tudo, a gente dá atenção a uma série de procedimentos que vêm de fora, que muitos deles representam a confusão do momento histórico que nós vivemos. Mas a verdade, a sabedoria, a luz, nós temos muitas dificuldades de identificar. Portanto, é necessário que entendamos que quando um espírito apresenta virtude e vício, não significa que tem dois espíritos ali encarnados. É a questão 364, não é isso. Não tem dois espíritos ali, é um só. Que apresenta virtude, que apresenta desenvolvimento intelecto, moral, mas também as suas imperfeições. Ficou claro? Então o João fez uma pergunta sobre a identificação, se é possível evoluir sem a família. Podemos dizer que é um assunto que não cabe, porque aqui na Terra a gente pode ter, sim, um procedimento do indivíduo que vai evoluir sem a família. Mamãe, papai, titi, papagaio, pessoal, #fui. Aí ele vai lá para o Canadá, ele vai para o Camboja, ele vai viver num ambiente que ele não conhece ninguém, sem a família. Ele vai evoluir sem a família? Vai. Hoje até favorecido com as ligações pelo Skype, pelo WhatsApp, vai falar pelo Facebook. Antigamente não tinha isso não, viu? Mal o telefonema e a ligação era cara. Pode evoluir? Pode. Mas espiritualmente não dá. Porque você nunca vai estar só. Sob o ponto de vista espírita, isso é espetacular. Você nunca está só. O amor te vincula. Até aqueles que você não tem noção que existam. Porque você está reencarnado. O véu do esquecimento, você não se recorda de quantos estão torcendo por você do lado de lá. Mas pode saber que tem uma galera. Uma torcida fanática. Brinquei, hein? Só para você sorrir. Não é torcida de time pequeno não, hein? Pode ficar tranquilo. É torcida de, time de massa, igual o Glorioso, que eu não vou falar. Vamos embora. Fala, minha querida. E lembrando dessa família, o próprio protetor espiritual já é o começo da nossa família espiritual, né? O próprio mentor espiritual, não é verdade? Verdade. Pode continuar. Agradecer também o Aldo Nobre, que pelo Facebook lembra que a fé sincera do fundo do coração pode muito. A gente pode até retomar o estudo de terça-feira que a gente estudou sobre Zaqueu. Eu não assisti. Recorde para o pessoal. Então, terça-feira, a gente teve um estudo com o Júlio, né, Denise? Em que a gente estudou sobre Zaqueu. E é justamente, ele era cobrador de impostos da época. E o Jesus reconheceu o coração bom dele. Mesmo ele estando imerso no materialismo, ele viu que ali tinha um coração bom e ele se entrega a Jesus. Então, a fé sincera do fundo do coração pode muito, com certeza. Eu vou aproveitar e pedir para você ler a questão 365, que ela vai abrir para nós um leque interessante. Semana passada nós chegamos até a 364, então hoje vamos dar prosseguimento, porque a Cláudia lá em Campinas me pediu que eu acelerasse. Vamos lá, Bárbara. Tá bom. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Resposta.
é que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Comenta. Bom, como a Vânia falou aqui, nós nascemos simples e ignorantes. Ela que falou para mim, pô, você para comentar. Ah, não, tudo bem. Continua. Eu tô reparando, tô Vambora, adorando. vambora. Bom, você mesmo disse que Deus nos criou simples e ignorantes. E vai ser impossível Eu a gente... não. Ah, tá, O livro desculpa, dos o Espíritos, livro dos por favor. Espíritos. Tá? Mostra pra gente que fomos todos criados simples e ignorantes. E a cada caminhar, cada experiência, a gente vai angariando aí o que é bom, o que é errado, o que vai fazer bem, o que vai fazer mal para o nosso espírito. Então, lógico que esse caminhar não é integral. Depende de como a gente reage. Cada espírito é único e vai tomando para si os seus conceitos. Então, lógico que ora ele vai trabalhar a parte moral, ora a inteligência. E essas imperfeições que a questão 364 fala, né? Não é que é um espírito bom ou um espírito mau. Ele tem ele evoluiu de uma forma em alguma questão e a outra ainda precisa ser trabalhada. E assim a gente vai caminhando, né? Tem Picando, mas indo. uma questão aqui importante nessa frase. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível. O que significa isso? É justamente isso. E devagar, né? A gente nem percebe que a gente está evoluindo. Não percebe. Não percebe as conquistas. Então imagine o seguinte. O nosso espírito, o nosso ser, a essência espiritual, ela é pura. Pura. Certo? Ela é pura. E esta essência espiritual, ela precisa, quando ela encarna na Terra, de formar o que se chama de personalidade. Coloca para mim a primeira imagem. Esse esqueminha vai ajudar. Primeira imagem, essa aqui. Então imaginemos que aqui nós temos esses círculos concêntricos, que eles vão nos dar uma ideia muito legal do que eu quero passar agora. Próxima imagem. Todos nós, na essência, a essência espiritual, ela é chamada a mônada celestial. É uma célula, fazendo um comparativo, uma célula espiritual que tem todo o nosso potencial como espíritos que um dia atingiremos a perfeição, certo? Então, esse ser, quando encarna, ele vai desenvolver o que é chamado de parecer. O que é o parecer? O parecer, ele vai estabelecer o que a gente chama de personalidade. Palavras que vêm, a personalidade é uma palavra que vem de personas. Personas são máscaras. São máscaras que nós, como atores, vamos usar na ribalta da vida. Certo? É muito importante a utilização dessas máscaras. É uma forma de nos adequarmos, de nos inserirmos no contexto. E essa máscara, por exemplo, ela é alimentada pelo contexto que você vai reencarnar. O seu nome, o seu sobrenome, a sua família, o ambiente. Todo esse contexto auxilia para que a gente construa esta personalidade. Muitas vezes, essa máscara, que deveria ser usada no sentido positivo, essa máscara pode deformar o nosso ser.
Pode. Ela deveria apresentar para a humanidade, para a natureza que nos observa, um pouco do que nós somos. Por isso é que o ser vai trabalhar com a personalidade no sentido de parecer. É para ele ser, é para ele se mostrar no processo das relações. Só que, como eu disse, essas máscaras, quando nós operamos no sentido de pensar só em si mesmo, sob o ponto de vista do egoísmo, essas máscaras, ou a persona, pode deformar o que ele deveria demonstrar como realidade espiritual. Ficou claro isso aqui? Pois bem, é como se a máscara, a persona, bloqueasse a expressão legítima do ser. Eu vou dar um exemplo. Você quer expressar um sentimento puro. Um exemplo. Você quer expressar o sentimento num gesto. Eu vou dar um abraço na Denise. Não, vou abraçar o Marco. Para não arrumar problema. Porque o povo rotula. Marcão, vou te abraçar. Não vou abraçar o Marcão. Vou abraçar o Daniel. Eu queria abraçar a Denise. Captaram? Mas por que eu não vou abraçar a Denise? Porque alguém vai falar alguma coisa, porque ela pode pensar uma outra coisa, porque o ambiente não é o adequado para isso. Então, eu vou abraçar o Marco. Mas eu vou abraçar o Marco, mas eu queria abraçar a Denise. Então eu não abraço nem o Marco. Abraça eu. O que a persona fez aqui, Raquel? No ajuste técnico, social, preconceituoso, eu impedi uma manifestação pura, natural. Por isso é que a persona, ela bloqueia ou ela deforma a manifestação do indivíduo. Pode falar rapidinho, porque o povo está em casa. Sentimento de transferência. Aí envolve as questões psicológicas. Então vamos lá. Se deforma pelas influências externas que recebe. Na verdade, quando agimos sobre estas influências, nós estamos criando um problema de inabilidade e ignorância no que remonta às nossas necessidades. Porque eu estou priorizando muito mais o externo do que o interno. Inadequação espiritual, já que você usou esse termo. Por que nós estamos aqui? Reencarnados. Para identificar quais são as nossas necessidades. Como um ser espiritual. Então vou repetir lá a imagem. Eu vou usar a persona para demonstrar, para pôr em prática, para fazer possível a minha realização, as minhas necessidades. Põe a próxima imagem. Por quê? O objetivo é querer ser. É querer ampliar, capacitar cada vez mais a minha essência espiritual. Entenderam? Pois bem, só que com tantos problemas que a gente enfrenta na sociedade, que mascara a sua própria necessidade, estou falando sob o ponto de vista do indivíduo, mas quando a gente vai para o coletivo é a somatória das dificuldades que nós temos em lidar conosco mesmo, certinho? Então, para
para fazer o que eu costumo dizer aqui nas nossas palestras, que nós priorizamos muito mais estar dentro de um grupo, participar de um mecanismo, do que cuidar do nosso objetivo espiritual. Esse é o mundo materialista, certo? Em nome do capital, em nome do poder, eu faço política, adulterando princípios em função do jogo de sedução. Eu faço concessões nestas relações e eu deixo de cuidar do meu ser porque eu quero ter alguma coisa. Então vira uma batalha ter posse e ser espírito. E essa batalha a gente tem perdido, porque nós priorizamos muito mais a posse. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter posição, eu quero ter reconhecimento, eu quero o aplauso, eu quero o mundo girando em torno das minhas necessidades. Então eu abro mão desta essência espiritual. E tudo isso vai apontando para mim. A vida vai dizendo, através das dores, do medo, da culpa, das dificuldades, que isso tem um limite. Tudo tem um limite. Então, nós estamos num momento histórico, social, espiritual, que a humanidade está atingindo esta culminância, este limite. Pegaram aí? Porque o mundo, a ciência, ela não para de evoluir, e a ideia da ciência é a separatividade. A ciência tem que esmiuçar a matéria, ela tem que ir para as partículas subatômicas, ela quer desenvolver energia para nos dar cada vez mais condições de superar limites, sob o ponto de vista físico. Então, um exemplo, a medicina está lutando para descobrir remédios, não é? Ou terapêuticas para que a gente supere doenças, para que a gente tenha uma saúde mais interessante por conta da longevidade. Ninguém quer ficar velho, a gente sonhamos com a eternidade, certinho? Então a ciência vai, porém a moral, ou o desenvolvimento moral e espiritual, filosófico, artístico, político, religioso, se eles não vão junto, o homem vai esbarrar nos próprios limites. Não adianta a ciência ir se eu não dou conta de acompanhá-la. Deu aí? Que confusão, hein, que eu arrumei para vocês, hein? Eu falei que a aventura, eu esperava que a gente chegasse salvo no final. Então, calma, não terminou ainda. Então, beba água, vamos lá fora para tomar passe. Porque vem mais coisa. Fala rápido. Vai lá. Ao invés de ser, nós queremos ter. Isso aí. Só que o que acontece? Quando eu, voltando, entro nesse processo de limites, não é? eu vou cada vez mais abafando a manifestação do ser. E isso é que nos causa doença. É isso que nos traz angústia. É isso que nos traz ansiedade. Quer um exemplo? Se você não se adequa ao processo de evolução tecnológica, o progresso passa por cima, não passa? E isso gera um nível de ansiedade estratosférico. Então, por exemplo, o mundo do capitalismo, ele quer cada vez mais desenvolver a tecnologia de sorte a substituir a mão de obra humana pela robótica. Um exemplo. Aqueles que estão investindo nessa área, que são... porque na verdade o mundo é dominado por um grupo muito pequeno de mentes brilhantes,
e 90x% é massa de manipulação, isso é fato. Estes querem cada vez mais dominar, enriquecer e dominar, inclusive, as mentes, para que elas obedeçam. Então, quanto mais você investe nessa área, você vai sofrer um efeito, que é tirar do homem a oportunidade de trabalhar, certo? Então, você não só cria uma onda de desemprego gigante, como também você estabelece uma linha de ansiedade muito séria entre as pessoas. Por quê? Você precisa de segurança, você precisa de uma relativa tranquilidade que o trabalho te oferece. Então, se você não trabalha, você não se realiza. Pegaram aí? Então, só para dar um exemplo assim, muito rústico dessa ideia que eu quero passar. Então, não adianta o desenvolvimento tecnológico se a humanidade não dialogar para fazer os ajustes necessários. Por quê? Os países, para dar um exemplo, de mais desenvolvimento tecnológico são aqueles que têm o maior índice de suicídio no mundo. De consumo de drogas, e etc, etc, etc. A definir que o homem tem que desenvolver-se sob o ponto de vista intelectual, mas ele tem que trabalhar também sob o ponto de vista moral, filosófico, no real sentido da vida, certo? E para isso, então, a tecnologia tem que se voltar para estimular o desenvolvimento humano. O Espiritismo vem inaugurar uma reflexão espetacular para os tempos futuros. Porque todas as teorias, todos os sistemas que se estabelecem, que são discutidos no mundo, eles objetivam a organização do sistema. O Espiritismo vem trabalhar a ideia que precisamos de desenvolver o indivíduo pela educação moral, pela educação dos sentimentos, pela educação espiritual, para que o homem crescendo e aprendendo a administrar a si mesmo, ele vai dialogar com os desenvolvimentos, com os ajustes tecnológicos que os tempos estão apresentando, sem tantos conflitos. Que confusão que eu entrei, Bárbara. Pois bem, então, nós estamos aqui em espiritismo, e todos que estão envolvidos com o espiritualismo, eles, na verdade, os filósofos, nós estamos tentando dialogar sobre o que realmente é querer ser. Porque há uma confusão, a gente quer ser melhor, mas no fundo a gente quer ter mais, e mais, e mais. Nós queremos dizer, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. E esse bem-sucedido, na verdade, não é querer ser bem-sucedido, é querer ter poder. Poder para se beneficiar, para administrar os seus desejos, para curtir a vida, para ser aplaudido, para poder ter dinheiro. Pegaram aí? E a proposta do Evangelho, a proposta do Espiritismo para nós, é compreender melhor o que vem a ser esse querer ser. Por isso é que nós, quanto indivíduos, nos identificamos ao longo do tempo com os mitos. O que chama a atenção do ser humano, que está sensível à causa da sua existência, são os valores morais. São as causas nobres. E isso não precisa de discurso. Os exemplos é que tocam. Porque quando você é estimulado pela filosofia ou pelo mito, pelos exemplos dos gigantes que passaram pela Terra, estes exemplos, na verdade, eles nos ajudam a colocar para fora o que está lá dentro
e que fica tamponado por um excesso de informações e práticas que não tem nada a ver. Nós precisamos de parecer, nós precisamos de pôr para fora. Para isso, nós temos que entender o que nós queremos. Nós queremos ser pessoas, espíritos melhores? Queremos. Então, o que nós precisamos de fazer para isso? Para chegar nos objetivos? Próxima imagem. Então, nós vamos trazer aqui como reflexão. Eu coloquei propositalmente. Trabalhar ou resolver 3 questões fundamentais. Nós precisamos de entender esse processo. Quais são elas? Primeira coisa, você quer? Você quer melhorar? Primeira pergunta, faça para você mesmo. Eu quero? Porque se você não quiser, não passa para a segunda. Não adianta. Qual que é a segunda questão? Eu posso? Porque você pode querer, mas não necessariamente você pode. E essa pergunta, ela tem a ver inclusive com os limites. Com os limites que você leu. É um progresso lento e insensível. A definir que as conquistas vão acontecendo gradativamente. Ok? Então você quero. Você pode? Vamos avaliar. Porque você pode aqui não e aqui sim. Se é aqui não, aqui sim, aonde que você tem que ir? Aonde a vida está abrindo portas. E a terceira questão, a partir do momento que você venceu as 2 primeiras. Eu quero? Quero. Eu posso? Posso. E qual que é a terceira? Eu devo? Pois é. Pegaram aí? Na verdade, são 3 questões muito importantes que a gente tem que estar anotando. Raquel já fez, eu já anotei. Olha, coloque no frontispício do seu diário. Você tem um diário? Não? Carlos Alberto, eu tinha quando eu... 12 aninhos na escolinha, eu colocava meu diário, comi pipoca, comecei a namorar, fiz prova de francês, minha professora me... Não. Estou falando do diário, que é um método pitagórico. Os discípulos de Pitágoras tinham um diário. Estabelecer lá no frontispício qual é a meta. E cada dia, qual o passo que eu dei na direção da meta. Pegaram aí? Então coloque isso no seu diário. Eu quero? Eu posso? Eu devo? Porque aí sim nós vamos chegar no eu sou. Eu sou a definir a conquista. Jesus não disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição da vida. E aí vai. Tem um eu sou aí em várias expressões de Jesus, a definir estágios que foram conquistados. Então, nós buscamos nas referências de fora, por exemplo, nos mitos, e o modelo para nós é Jesus. Quando a gente busca em Jesus o modelo, o exemplo, é importante que a gente verifique que estes exemplos, eles funcionam como que uma voz externa que vai nos fazer ouvir um pouco do que nós precisamos de ouvir. A voz da consciência. Lembra que eu disse que a nossa mente tagarela muito? Se você parar para se ouvir, não vou afiar aqui que eu estou cansada. De manhã não vou levantar hoje para trabalhar. Eu acordo minha filha para a escola, não pai, hoje eu vou não. Que não vai minha filha, tem que ir sim, aquela coisa. É o corpo, não vou, estou cansadinho. Aí tem aquela outra questão, as vozes que clamam para que a gente permaneça na retaguarda. A voz que diz assim, olha, isso aqui é bom, mas isso aqui também que na verdade cria todo um conflito. Nós temos que prestar atenção e escolher as nossas fontes, porque elas falam bem, elas falam de uma forma muito ajustada na nossa intimidade.
Porque todos nós precisamos de entrar para dentro de nós mesmos para aprender a administrar o mundo íntimo. Então, quando você ouve uma voz do Chico Xavier, aí o Chico vai fazer aquela oração. Ele tem uma página que ele gravou, uma página de Emmanuel, intitulada Teu Livro. Todas as vezes que eu escuto a voz do Chico naquela mensagem, eu me enterneço. Como muitos se enternecem com a voz do Chico, com a voz de outras pessoas, com uma música, com uma prece, quando vê uma imagem, isso é muito importante. Isso tem a ver com o sagrado. O sagrado é a função que dá sentido. Então tem pessoas religiosas que têm que acender uma vela, acenda a vela. Tem outros que têm que ir à missa, vai à missa. Não, eu preciso ir na igreja. Se eu for numa cidade, vá. Não, isso te faz bem? Você tem que procurar atender o que realmente você se sente tocado. Mas é necessário que a gente estude o fenômeno. Porque aquilo que te toca, na verdade, está indo lá na intimidade daquela luzinha amarela ali e dizendo que isso é possível. E que você vai fazer. Só não está fazendo porque você mesmo está tamponando a manifestação dessa luz. Caso aberto, então eu tenho que sair por aí abraçando todo mundo. Quando se ouve a voz externa da sabedoria, você aprende a identificar a voz íntima. Inteligência vem de intellegere, escolher dentro. E a maior inteligência é a identidade pessoal. A própria identidade. Hoje, as ciências nos apresentam que temos várias inteligências. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência comportamental, inteligência musical, várias inteligências. Existe inteligência humana, existe inteligência espiritual. Tem pessoas que são assim, PhD em várias inteligências. Mas se você for falar de reencarnação, não, isso não dá para mim não. Ou seja, ainda não desenvolveu essa habilidade, mas amanhã vai desenvolver. Como outros que pode tirar de letra a parte espiritual, mas tem dificuldade na área relacional. O indivíduo é um brilhante palestrista, mas não sabe dar bom dia para ninguém. Faz palestras no espiritismo aí, lota ginásio, mas é incapaz de pegar na mão de alguém que está ali no público. Sai até escoltado, tem segurança. Alguns tem que ter mesmo, porque o povo é o povo, né? Mas existem muitos que... Mas isso é problema de cada um. A questão toda é nós não idolatrarmos. Uma coisa é você admirar feitos. A outra coisa é você se trancafiar em personas. Fiz-me claro? Ele é meu ídolo. Morreu com ele. Morreu com ele. O símbolo da beleza feminina de Hollywood, na década de 60, foi Mary Monroe. No diário de Mary Monroe, ela escreveu assim: as pessoas pensam que me amam. As pessoas não me amam, porque elas não me conhecem. Eu não me amo de verdade, porque eu não me conheço. E não dei a vida para lutar por mim mesma. Eu dei a vida para alimentar uma imagem mentirosa, ilusória. Essa imagem. Isso ela escreveu em vida. Há uma obra, se eu não estiver errado, intitulada Instante da Vida, que foi psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, em que tem um depoimento do espírito Mary Monroe, que foi entrevistado por Humberto de Campos, que passeava por um cemitério nos Estados Unidos, e ela estava lá.
em profunda depressão, com uma cuidadora. O espírito Humberto de Campos passou, reconheceu. Ué, mas essa Mary Moore era o meu símbolo, né? Era a minha referência quando... E ela vai fazer um depoimento da mendicância que ela se encontrava no mundo espiritual. Porque ela acreditou que a gente leva da terra as ilusões. Você leva moeda, não leva. Você leva beleza, não leva. Você não leva nem pessoas com você. Você vai se aportar no mundo espiritual, eu brinco dizendo, nu com a mão no bolso. Igual aquela música da década de 80 do Traje a Rigor. Nu com a mão no bolso. A definir o quê? Você reencarnou nu com a mão no bolso. Você vai voltar nu com a mão no bolso. A definir no símbolo que nós não trouxemos nada de fora. E não vamos levar nada daqui que é de fora. O que nós vamos levar para o mundo espiritual? Experiência. Sentimentos. Nós vamos levar para o mundo espiritual valores, virtudes. Isso você vai levar. Porque quando você despertar no mundo espiritual, como a gente lida com esse assunto assim, constantemente, não só pelos estudos que a gente faz, com os textos que a gente lê, mas a gente dialoga com os espíritos, amigos. Nós acompanhamos desencarnações. Domingo eu estava no Hospital João 23. Em 15 minutos de CTI, eu assisti 3 pessoas desencarnando. E naquele momento eu me recordei de vocês. Me recordei dos estudos da Casa Espírita. E pensei comigo, que bênção é o Espiritismo. Nada do mundo é mais consolador do que essa doutrina. Porque enquanto as pessoas estavam desesperadas, eu estava ali diante de um fenômeno maravilhoso. Porque eu estava vendo as pessoas nascerem do lado de lá. Quem estava aqui estava vendo as pessoas morrendo do lado de cá. Captaram? Perceberam o alcance do que eu estou dizendo? Aí, nós vamos lidar com a percepção de que a bolha estourou. A bolsa estourou, o líquido amniótico está indo embora. E eu estou falando da bolsa que contempla a ilusão. Porque a bolsa que traz uma criança que é verdadeira, ela vai estourar, o menino vai nascer e a vida... Isso é extraordinário. Da mesma forma que o indivíduo que desencarna, ele vai entrar numa dimensão para ter uma nova vida. Ele vai se descobrir no mundo espiritual com possibilidades, com convites, com reencontros. Olha que beleza. Um indivíduo que é um vitorioso, generoso, bondoso, o que ele vai levar para o mundo espiritual? Paz. Emmanuel Kant, o filósofo, falava sobre a felicidade. Que não se busca a felicidade. Porque quem busca a felicidade jamais encontra. Porque na verdade felicidade é estado de alma para aqueles que abraçam o dever e realizam o trabalho que lhes compete. Isto tem tudo a ver com felicidade. Pegaram aí o que eu quero dizer? É muito diferente. O ponto de vista, a análise é outra. Então o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Tendo a oportunidade de pôr para fora esse ser. E com Jesus e o Espiritismo, vamos começar a administrar o mundo íntimo e não ser escravo da ilusão. Nós temos que respeitar as pessoas, cada um tem seu time.
Eu não vou sair por aí abraçando todo mundo, porque posso criar uma situação difícil, porque falta pureza, mas eu não vou deixar de ser. Eu não vou deixar de ser autêntico. Eu não vou deixar de lutar pelos meus ideais, de dar a vida por eles. Eu não posso me corromper. Eu não posso ser hipócrita. Ou você crê, ou você não crê. Ou você pode, ou você não pode. Você deve, ou você não deve. Não tem meio termo. Você quer ser feliz? Lute. Você quer se realizar espiritualmente? Dê a vida. Ou você vai ficar brincando? Não dá para brincar de espiritualidade. Ou você vai ou não vai. É muito simples. Ninguém vai te obrigar. E você não vai porque você está fazendo mercado com Deus, vai ficar amiguinho dos espíritos. Isso não funciona mais com o espiritismo no século XXI. Eu estou aqui na casa de Allan Kardec, que me acolheu. De Amélie Boudet, que é a mãe do espiritismo. Qual que é o meu compromisso com eles? Estudar o que eles nos ofereceram. Porque esse casal foi escolhido por Jesus para trazer uma novidade para a humanidade. Agora eu vou estudar o espiritismo por hobby? Simplesmente para me ter informação? Leia a revista Caras. Vai ler romance. Vai buscar entretenimento. Que pode te atender até melhor. Sabe por quê? Porque vai falar muito para o seu ego. Vai massagear bastante as suas ilusões. Agora, o espiritismo, com muito carinho, porque você que está procurando, com muito respeito, porque está te tratando com nobreza, o espiritismo vai te dizer o que ninguém no mundo diz. O espiritismo vai pôr um espelho na minha frente para que eu veja o que eu preciso de ver, a minha realidade espiritual. Por isso, minha querida amiga Denise, Jesus disse assim, na verdade, capítulo 10 de João, versículo 1, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por fim, o pastor Jesus, mas ele te convida para que você também seja pastor, para que você convide as ovelhas que estão dentro de você, e essas vão te atender, porque elas têm em você o guerreiro, o administrador, o imperador sobre o seu próprio reinado. A vontade é que determina, e os corpos atendem. Administre o seu mundo íntimo. Lute contra as imperfeições, mas não brigue com elas. Substitua-as pelas virtudes. Então, quando tu entrar numa casa, que começares a sentir o que tens no ambiente, diga assim: louvado seja Deus, porque tudo que está aqui está no lugar correto. Embora eu esteja procurando outras moradas, para quem sabe voltar aqui algum dia
e poder falar do pastor. Mas eu nunca entro numa casa para dizer que essa casa está bagunçada, está errada. Porque isso não me compete. Eu não estou no mundo para ver o erro do mundo. Eu estou aqui para cuidar das minhas próprias mazelas. Por isso, eu preciso de alimentar a maior inteligência, a identidade própria. Eu não sou Carlos Alberto, não. Eu sou um espírito que viajo no tempo, no espaço de Deus. E a minha destinação é as estrelas. Por isso que eu jamais deixo de olhar para elas. Mesmo se a noite estiver carregada de nuvens, tempestades, eclipses e etc. Eu sei que as estrelas continuam me aguardando, porque elas são gigantes. E elas olham para mim como uma areia, um grãozinho, uma praia imensa. Mas as estrelas sabem que um dia eu hei de refletir a luz que dimana delas. Porque elas, as estrelas, são autênticas na irradiação da luz de Deus. E é ao Pai que devemos sempre procurar como o legislador do nosso coração. Bárbara, o que trazemos e o que levamos dessa vida? Eu vou trazer para vocês um depoimento de um espírito muito querido, que do mundo espiritual vem relatar o que ela encontrou depois de desencarnada. Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade, traz uma poesia belíssima, intitulada Anseio de Amor. Quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora em toda estrada folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol, ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto, e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaltos de tristezas e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade? Bem querer, ai de mim,
que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada e não amara a ninguém. Eis a verdade no além. Descobri que estamos muito aquém do que podemos fazer. Reflitamos e que os bons espíritos nos inspirem nesse momento tão importante da nossa jornada. Eis agora é a hora. E com estas palavras finais, me despeço, agradecidos pela presença de todos, pelo apoio, pelas vibrações, pelos amigos internautas, pelos espíritos que promoveram as terapêuticas, o acolhimento, o atendimento, o passe nessa noite, a equipe de Pestalozzi que acolhe as crianças com carinho de Meimei, de tantos espíritos bondosos, e também a equipe espiritual que acolhe nessa noite tantos familiares queridos que vieram visitar a todos, sabedores de que o esforço não é vão. Saibamos, ninguém está só na terra magnânima de Deus. Ave Cristo. Que assim seja. Beto, agradecemos o estudo e queria convidar a Dora para fazer a nossa prece final. Obrigada, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Te agradecemos pelos ensinamentos, pela paz que reina nesse ambiente, que esse ambiente salutar, no qual estamos envolvidos. Pacifique nossos pensamentos, nossos corações, para que nós possamos auxiliar os que necessitam um pouquinho mais do que nós mesmos, e nas vibrações emanadas de cada coração aqui, encarnado e desencarnado, possa ser estendida a todos que estão nos hospitais, estão jogados pelas ruas, que estão sofrendo de dores físicas e morais, que Jesus possa envolver a todos indistintamente. Rogamos também a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, que envolva a todos indistintamente com seu amor e sua paz. Que assim Rede Amigo Espírita, uma ferramenta